São 11 horas da manhã, nós estamos de volta ao vivo aqui na programação da Jovem Pan News nesta terça-feira. E olha, o caso das brasileiras Catina Bahia e Jane Paolini ganhou muito a repercussão nos últimos dias. Só para vocês entenderem, elas tiveram as malas trocadas por outras que estavam com drogas. A personal e a veterinária, que são casadas há mais de 12 anos, planejavam passar 20 dias de férias na Europa, mas estão presas em Frankfurt, na Alemanha, desde o dia 4 de março. A Polícia Federal Brasileira conseguiu provar que as malas das brasileiras foram trocadas, que os responsáveis são de uma organização criminosa especializada e que atuava do lado de dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mas Catina e Jeane, que são de Goiânia, capital do estado, aliás... de Goiânia. Perdão. Perdão. É que, na verdade, o teleprompter... Perdão, meus amores. A Catina e a Jeane são de Goiânia, capital do estado de Goiás, e continuam, inclusive, presas sem perspectivas de quando vão conseguir retornar para casa. A Polícia Federal prendeu 6 pessoas envolvidas na quadrilha. Essas são as malas das vítimas e o momento em que elas chegam ao aeroporto. Vamos colocar essas imagens para mim, Mari, por favor, para que a gente possa exibir. Essas são imagens do momento em que as malas com as drogas são despachadas. A gente tem imagens do local onde as etiquetas foram trocadas. Os rapazes que aparecem, inclusive, nessa gravação, são os suspeitos de terem feito a troca. Tá aí imagens mostrando o trabalho da própria Receita Federal em relação a isso. Só deixa eu trazer o posicionamento da Latam, porque em nota a companhia disse que acompanha o caso com a máxima prioridade e tem colaborado com as investigações prestando também apoio às famílias das passageiras. A empresa ainda ressaltou que nenhum dos funcionários envolvidos pertence à companhia. A concessionária que administra o aeroporto disse que o manuseio das bagagens é de responsabilidade das empresas aéreas. A Orbital, empresa terceirizada que emprega 2 dos presos, informa inclusive que verifica os antecedentes criminais dos funcionários antes das contratações e que o tráfico de drogas é um problema, sim, de segurança pública. Para a gente falar um pouquinho e repercutir esse caso, a gente convidou a delegada Raquel Galinatti, que vai conversar um pouco com a gente sobre prevenção, né, doutora? Bom dia, acho que a senhora está no aeroporto, se eu não me engano, por essas imagens, certo? Bom dia, seja bem-vinda. Não tá ouvindo. Bom dia, eu tô aqui no aeroporto, realmente o som está meio baixo, não tive retorno, mas a respeito desse caso, é uma situação que realmente assusta e amedronta quem pega avião, quem voa, viaja de avião de forma cotidiana. É uma situação em que a gente não consegue solucionar completamente riscos em que quadrilhas estão ali no meio supostamente no meio dos funcionários e de uma forma completamente não previsível, malas foram trocadas. Mas a gente tem sim situações em que a gente pode minimizar o risco a partir do momento em que a gente toma determinadas medidas, como por exemplo, as malas, quando elas são pesadas, colocadas nas esteiras, elas devem ser fotografadas, tanto antes e depois de irem para o despacho. Essas malas, elas devem estar ali, de uma certa forma, monitoradas, se alguém tiver um monitoramento, aquele dispositivo de monitoramento, e comprovar com o ticket. Claro que a responsabilidade completa é da empresa aérea a partir do momento em que a mala foi despachada até o local de destino. Mas situações assim pode até mesmo impedir com que o trauma aconteça, como foi com as 2 mulheres que estão presas, acusadas de tráfico internacional de drogas, até que as provas sejam enviadas para as autoridades ali da Alemanha. Então, mas, é uma doutora, situação realmente que causa muito temor para todos, sabendo que a responsabilidade completa deve ser da empresa aérea. Então, claro que é um trabalho de investigação de polícia judiciária, em conjunto com a Polícia Federal, com a Polícia Civil e todas as polícias através da Interpol. Mas o que a gente pode falar é que situações como lacre de malas, identificação das malas, principalmente pesar essa mala e ter o comprovante do peso da mala, o etiquetamento faz com que, de repente, ali você tenha uma proteção maior para provar
que a mala não é só a mala que foi trocada, mas realmente é uma situação que causa muito temor, justamente pelas quadrilhas, pelos criminosos estarem entranhados dentro das companhias Delegada aéreas. Raquel, deixa eu te fazer uma pergunta, porque essa pergunta que eu vou te fazer, inclusive já aconteceu comigo, eu tenho certeza que com muitos daqueles que nos acompanham e que por um acaso já pegaram um avião para viajar. Já teve caso... Eu não estou escutando retorno, eu não estou tendo retorno, infelizmente. Você não está me ouvindo, delegada? Não estou escutando. Ah, que pena. Eu ia fazer uma pergunta, porque no meu caso, Mano, Fê, Antônia, Dani... Para quem está nos assistindo, por exemplo, eu estou aqui gravando com vocês, estou com a minha mala de mão na mão e com a minha bolsa. Mas a quantidade de pessoas que tentaram passar, sabendo que eu estou, de uma certa forma, com outro foco de atenção. No caso, eu estou com o meu celular aqui, falando com vocês. Então, a gente tem que lembrar que o aeroporto não é um lugar em que os criminosos também não aproveitam da distração e da vulnerabilidade. Nós temos que ter atenção triplicada, sabendo que o nosso objetivo, o nosso foco é uma viagem, é o despacho de malas. Aqui eu estou conversando com vocês, mas eu estou experimentando a forma com que a quantidade de pessoas que já passaram no meu entorno e, de repente, se eu tivesse distraída, poderia ser até vítima de um furto qualificado. Então, a gente tem que ter atenção triplicada em todos os lugares. Sem principalmente dúvida. Em aeroportos, porque os criminosos, já sabendo que a atenção está dissipada em outras áreas, despacho de mala, viagem, o trajeto que você vai, claro que a gente tem que saber que os criminosos também estão aproveitando as oportunidades para a prática do crime. Mesmo depois de passar o portão de embarque, nós temos que ter o cuidado triplicado com os criminosos oportunistas que estão aí para praticar crime. Sem dúvida. Eu ia perguntar para a delegada, acho que a delegada ainda não está me ouvindo direito, mas os meus agradecimentos para a delegada Raquel, porque no meu caso específico, eu já tive até, inclusive... como é que fala? O ticket o lacre, ali, não, o lacre violado. E aí eu não me dei falta de nenhum dos itens, mas visivelmente a minha mala foi aberta. E é muito louco, e né? eu queria entender quais são os nossos direitos em relação a isso. Porque as malas, elas são jogadas, as malas são jogadas como se fosse... Não, e assim, o mais... E aí? Eu acho que o impressionante de toda a história de companhia aérea é que elas nunca se responsabilizam por nada. Eles falam que tudo é responsabilidade deles, mas no momento que você bate o pé ali, todo mundo corre. Isso é verdade. E a gente viu na matéria o jogo de empurra, né? Porque a companhia diz que a culpa é do aeroporto. O aeroporto diz que é da terceirizada. Não, daqui a pouco a culpa é da mala. Não, a culpa é nossa. Daqui a pouco a culpa é da mala. E uma coisa que pode acontecer é as próprias quadrilhas orquestrarem essa troca de mala também de uma maneira convincente para, de alguma maneira, diminuir o risco de quem transporta as drogas. Isso Agora, pode acontecer o mais também. assustador nessa história é as duas meninas que estão presas. Viajar de férias, imagina isso. Imagina você vai viajar de férias. Mas eu acho que, na verdade, agora acho que já conseguiram provar, né? Que a então, mala mas não é provou, delas, né? mas elas continuam Não, mas demorou. presas. Pô, imagina Antônia, o trabalho você delas, me pediu, meu amor? Por favor. Pedi. O histórico. Meninos, em agosto do ano passado eu fui entregar um prêmio em Paris e Aonde você foi? Repete. Paris. Chiquérrimo. Repete de novo. Paris. Isso. Muito bem. E aí eu aproveitei para fazer a campanha do meu perfume lá. Sei. E uma marca de roupa me mandou uns vestidos caríssimos para eu fotografar. Voltei pela TAP. Sei. Eles quebraram. Quando chegou aqui, ninguém tinha mala, não só eu. Tinha uma menina desmaiou porque ela ia para a Bahia casar. O vestido de noiva dela estava na mala. A menina, ela veio para o Brasil para casar. E a família e todo mundo. A menina desmaiou. Uma coisa horrível. E ninguém recebeu mala. Eles deram 5 dias para receber a mala. A minha chegou quebrada, sapatos, um pé só. Um dos vestidos que eu fotografei, a campanha do perfume, sumiu. Vestido caríssimo. Ainda bem que a dona da grife entendeu a situação, porque eu fotografei, mostrei quando chegou a mala. Uma coisa horrorosa. E a TAP ofereceu R$500. E aí, quando a gente entrou para reclamar, o mundo estava reclamando e processando essa companhia, tá? Agora, quando você vai presa por tráfico internacional, quem que você processa? Quem que você acaba com a vida? Porque Deus me livre de um troço desse acontecer comigo, porque, amor, é a 3ª Guerra Mundial. Não vai ficar barato. Você imagina presa num outro país, acusar de tráfico internacional e ninguém se responsabiliza?
Que isso, gente? Isso é o fim do mundo. Ó, meninos, vou aproveitar aqui para dizer que eu já tô até com saudade de vocês, que eu vou ficar uma semaninha longe de vocês. Por quê? Você vai para Paris? Não, eu vou fazer aniversário dia 19 e eu ganhei de presente uma semana no Mar Caribenho. Vou lá pro México tomar umas tequilas. Puta, esse shake aí tá atuando, hein, meu? Esse shake é bom, hein? Esse shake é bom, hein? Não tá, não, ainda não. Eu tô à espera do shake. Então, mas a produção vai ver se de lá dá pra gente, né, eu muito bronzeado, tomando um morrito, conversando com vocês. Quem sabe, entendeu? Mas eu vou levar mala de mão. Eu pedi pro meu menino, pro André, que faz minha O problema é que se você tomar uma champanhe a mais, né, Antônia? Que champanhe? Ela vai de tequila às 10 horas da manhã. É tequila mesmo. Então eu pedi pro André preparar uma mala com roupas muito leves, porque eu não vou pro México e despachar mala. Eu tô apavorada. E tem a ver com isso, tá? Ela tá apavorada. Não, ela tá assustadíssima. Vocês percebem na cara da Antônia que ela está apavorada. Não, é visível. Ela porque tá ela até vai branca, pra Cancún, né? pro Mar Caribenho. Exatamente.